Em Mateus capítulo 22, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo do 1 ao 14. Aleluia. Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14. Amém, irmão? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola e disse: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram ir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tem o meu jantar preparado, aos bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidar para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e as festas nupciais ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com uma veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu-se. Disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pé e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Só até o texto tá bom. Amém? Vamos lá, irmãos. Quando Jesus fala essa parábola, ele estava retornando para Jerusalém, próximo aos dias que ele seria crucificado. E ali havia alguns fariseus e algumas pessoas que questionavam a autoridade de Jesus, questionavam se verdadeiramente ele era filho de Deus. Então Jesus, por meio de parábolas, por meio dessa parábola, ele vem explicar um pouco acerca do reino de Deus. E aqui a palavra vai dizer que um certo rei, indo fazer uma boda, uma núpcia para o seu filho, convida então uma remessa de pessoas, os seus convidados, que no caso seriam pessoas dignas, pessoas escolhidas para estar naquele lugar, seus amigos. Só que essas pessoas rejeitam o convite do rei. E o rei sim, fica com raiva, manda matar todo mundo. Fala com o seu servo: ó, vai e chama outros convidados, porque a mesa está pronta, a boda está preparada. Havia ali uma fartura, havia ali alimentos para que o povo pudesse se esbanjar ali naquele momento. E trazendo assim para a nossa reflexão, nós podemos entender que Jesus estava falando acerca do reino de Deus. Aquele rei era o nosso próprio Deus, é o Deus que criou todas as coisas. O seu filho era Jesus, a mesa estava preparada, só que os judeus, que eram aquelas pessoas que eram os convidados, ao qual Jesus já havia lançado uma promessa sobre eles, Deus havia chamado Abraão para uma caminhada. Então eram aquelas pessoas que estariam ali com dignidade para fazer parte dessa mesa, só que eles rejeitaram, da mesma forma que eles estavam rejeitando Jesus em Jerusalém. Jesus passava por ali pregando o evangelho, ensinando a palavra, e os fariseus o rejeitavam. Era um povo de coração duro. Então o rei fica nervoso, fica com raiva, manda matar todo mundo e convida novas pessoas. Essas pessoas somos nós. Quem não merecia é o ímpio, é aquele que não é da geração de Abraão, mas pela misericórdia do Senhor, Ele resolveu nos convidar para participar dessa mesa. O Senhor tem uma mesa para nós que nós podemos acessar. Ele preparou essa mesa, mas aqueles que eram seus o rejeitaram. Em João a palavra vai falar a respeito disso. Jesus veio para os seus, mas eles rejeitaram. Mas todos aqueles que aceitaram Jesus tiveram convicção de ser filhos de Deus, se tornaram filhos. Nós somos adotados pelo Senhor para ser irmãos de Jesus. Amém? Então
Tem uma parte que me chama mais atenção nessa palavra, que é quando o rei chega perante a mesa, está ali os convidados todos preparados para ceiar com o seu rei, mas ali no meio há um convidado que não está com as vestes próprias para isso. E quando o rei questiona aquele homem, ele não tem o que dizer. Fala: você veio para minha bodas, para minhas festas, para participar da minha mesa, mas você não está com traje, com as vestes próprias para isso. Então a Bíblia vai dizer que o rei manda amarrar aquele homem de pé e mão e é jogado na escuridão, nas trevas, onde o verme não morre, né? Então, irmãos, nós entendemos que por uma misericórdia, uma graça, o Senhor nos convidou para participar da mesa com Ele. Nós estamos sendo convidados, sendo recrutados para isso. Só que a pergunta que fica é: como é que está a nossa veste? O que nós estamos trajando para Deus hoje? Se você for olhar o contexto judeu a respeito das vestes, é algo importante. Você vê que lá em Levítico, quando Deus vai falar a respeito do sacrifício, onde o sumo sacerdote tem acesso ao Santo dos Santos, que é a presença de Deus, lá fala que o sumo sacerdote tem que estar com a veste apropriada. Não é qualquer roupa, ele não pode chegar de qualquer forma na presença do Senhor. Havia ali uma regra para aquele homem, só ele tinha acesso naquela época. Só um homem escolhido entre os levitas podia acessar o Santo dos Santos, que era o acesso total da presença do Senhor. E ele tinha que estar trajado conforme as ordenanças de Deus, tinha que estar limpo. Nós somos privilegiados porque hoje nós podemos acessar também o Santo dos Santos. Hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor, estar participando da mesa dele. Mas nós também temos que estar com as vestes preparadas. E eu não estou falando de roupa, não. Eu estou falando da nossa vida em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que o sangue de Jesus é que nos purifica. Em Apocalipse diz que nós vamos ter vestes brancas, alvas como a neve. Como que está o nosso vestimento diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor? O que eu posso dizer para vocês é que só há uma forma de lavar as nossas vestes, só há uma forma de a nossa veste de pecador ser trocada para a veste de santos, que é o caminho com Jesus. É confessar Jesus como nosso Salvador. E não só confessar, mas colocar Ele no centro das nossas vidas. Porque se tiver qualquer coisa dentro do seu coração que não seja Jesus, a sua veste não vai estar limpa. Nós não temos condições de limpar as nossas vestes. Não existe nada nesse mundo, irmãos, que vai limpar as suas vestes. Você pode comprar o sabão mais caro que você conseguir, pode arrumar a soda mais cara que você conseguir, mas ela não vai poder limpar as suas vestes. Ela não vai lavar a sua alma. Amém? Pode surgir aí pregadores coach afofando o nosso ego, falando que nós somos florzinha de Jesus, né? Como o pastor Girei falava, florzinha de Jesus. Caminhada com Cristo não é fácil, mas nós temos que entender que Ele tem que estar no centro das nossas vidas. Não pode ter filho no centro da sua vida, não pode ter pai, não pode ter esposa, não pode ter marido, não pode ter bens financeiros. Você não pode escolher alguém nesse mundo para ser o seu ídolo. O nosso ídolo é Jesus. É só o sangue de Jesus que tem condição de limpar a sua veste para você poder participar da mesa do Senhor. Fato que a mesa está preparada. E nós não precisamos esperar Jesus voltar ou morrer para participar dessa mesa. Jesus dizia nas suas pregações: é chegado o reino de Deus. De fato já chegou. Nós podemos despojar dessa mesa hoje. O reino de Deus estará dentro de nós. Só que nós temos que estar com as vestes limpas. Nós temos que trocar as nossas vestes. Enquanto a igreja de Jesus andar de qualquer forma na presença dele, a igreja não vai acessar o melhor de Deus. Essa é a verdade que nós temos que escutar. E quando eu estou falando aqui para vocês é porque Deus já chamou minha atenção primeiro. Amém? Enquanto a igreja andar com indiferença com seu irmão, com contendas dentro do seio da igreja, com fofoca, palavras malditas a respeito do seu irmão, não vai ter vestes limpas. Porque Jesus não fazia isso. Falar da palavra é apontar para o caráter cristão. É para isso que Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. É uma verdade que nós não conhecíamos. E o caráter de Cristo é caminhar com o Senhor. Jesus, em momento algum, você vai ver ele na Bíblia cometendo esse tipo de coisa que foi falado. Sempre Jesus andava
amando o seu próximo, perdoando. Ele era tardio em julgar, não havia julgamento da parte de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para salvar o mundo. Quando ele tem um encontro com João Batista, a Bíblia diz que vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e a voz do Senhor: eis o meu filho amado, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Amém? Jesus veio para tirar o fardo que nós carregávamos de alma pecadora. Quando Adão peca, ele nos leva a uma condição de homem e mulher depravado. Aí nós estamos aí agora debaixo das garras do diabo e da garra do pecado. Nós éramos escravos, mas hoje nós somos libertos porque Jesus pagou o preço. Jesus subiu no madeiro, ele se entregou. Então nós temos que entender que a forma de limpar as nossas vestes é caminhar no caminho que Jesus andou. Não é ser chamado cristão por motivo religioso, mas é ser chamado de cristão porque nós somos imitadores de Cristo. Amém? Da nossa boca não pode prover maldição. Tem que sair palavras de bênção, tem que sair o Evangelho, tem que sair uma transformação de vida. A Bíblia vai dizer que aquele que matava não mata mais. Isso é a convenção que nós precisamos. Aquele que era temperamental hoje não é mais. Nós temos que lutar dia a dia para alcançar isso. Eu sei que não é fácil. A Bíblia vai dizer que nós temos que caminhar uma estatura de varão perfeito. E ali na tradução da palavra não está falando perfeição do homem, está falando maturidade. Crentes maduros. Nós não podemos ser crentes meninos. E aqui eu não estou falando de tempo de convenção, não estou falando de inteligência mesmo, de mudança de mente. Para você enxergar uma situação e não se apressar em apontar aquele irmão, ou denegrir, ou jogar uma pedra nele, mas entender a situação que ele passou, perdoar e ajudar esse homem ou essa mulher a levantar e caminhar novamente. É isso que Jesus veio para nos ensinar. É isso que Jesus veio para mostrar o que Deus se agrada em nós. Eu sei que nós não éramos merecedores e não vamos ser, mas nós temos que andar agradando o Senhor. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Então quanto mais você alegrar o Senhor, mais forte você vai estar. Quanto mais você entristecer o Senhor, mais fraco você vai estar. Por isso tem vários crentes aí, irmãos, que tem anos de caminhada, mas não consegue sair do lugar que parou, porque tem entristecido o Senhor, tem se levantado contra a noiva de Cristo. Eu tenho falado isso. Nós não podemos se levantar contra a noiva do Senhor. Quem é a noiva do Senhor? Nós somos a noiva. Nós fazemos parte do corpo que é a noiva do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.